hoje, então, na nossa aula do gás, nós vamos ter a escolha das provas pelos espíritos, na erraticidade. Então, são reflexões sobre livre-arbítrio e progresso espiritual. Então, a gente vem falando sobre como funciona, né, toda essa questão do espírito, como ele evolui, como ele se encontra, qual a sua posição, as características, né, em relação à sua evolução. E a gente comentou também sobre as percepções, sensações que eles têm na semana passada. O Antônio trouxe esse tema para nós. E antes disso a gente falou sobre a erraticidade, né? E fui eu mesma que fiz essa aula sobre erraticidade, para os que estavam aqui. Coincidentemente, essa de escolha das provas da erraticidade ficou aqui. Então a gente vai conversar um pouco, como será que é isso, né? Alguém aqui lembra por que está passando pelo que está passando? Lembra por que escolheu estar onde está? Ou fala assim, se Deus fosse justo, isso não aconteceria comigo? Por que ele sofre tanto? Ele é tão bonzinho, né? A gente fala coisas assim, não é? Por que aconteceu isso? Fulano morreu, Beltrano desencarnou, né? Tão jovem. Tão jovem, né? Porque eu tô passando por isso. Eu não mereço. O que eu fiz de errado? Então a gente não sabe, porque a gente não lembra, na verdade, o passado que nós temos a expiar. E a gente também não lembra as provas que nós mesmos escolhemos. Na verdade, eu quero crer que nós mesmos escolhemos. Porque os espíritos que não escolhem as provas pelas quais estão passando é porque eles ainda não têm um nível evolutivo suficiente para isso. Então eu quero crer que todos nós já temos, né? Aposto que vocês também. Então, quando a próxima vez que a gente pensar assim, por que eu tô passando por isso? Porque eu pedi. É por isso, né? É interessante quando o filho fala assim, eu não pedi para nascer. Você vai dizer, pediu sim. Foi você que pediu. E eu aceitei te receber. A gente no Espiritismo faz uma inversão das coisas que todo mundo diz, que todo mundo fala, dos conceitos que a gente foi ensinado a aceitar como verdade para nos eximir da nossa responsabilidade. Buscamos nos eximir da responsabilidade, buscamos justificativa para os nossos atos falhos, para as nossas imperfeições, quando na verdade somos completamente responsáveis por todas as nossas ações, por tudo que vivemos e por todas as nossas escolhas, 100% delas. Não é responsabilidade de mais ninguém. Então a gente vai entender um pouco hoje como funciona isso dentro na espiritualidade. Então vamos pensar um pouco em livre-arbítrio e responsabilidade. O espírito escolhe as suas provas antes de reencarnar. Obviamente isso está diretamente relacionado ao nível evolutivo. Eu acho que eu já deixei claro isso aqui na nossa introdução. Mas ele tem consciência e liberdade para escolher as provas que enfrentará na próxima vida. Por isso eu disse, quero acreditar que nós fizemos isso. Ok? Nada, obviamente, acontece sem permissão divina. Tudo que acontece na Terra teve a permissão divina. Mas Deus nos dá uma coisa muito importante. Essa palavrinha mágica, essa palavrinha que muda tudo, que faz toda a diferença para cada um de nós, que é livre-arbítrio. Certo? Na doutrina espírita, nós aprendemos a questão do livre-arbítrio e determinismo. Determinismo são aquelas provas que nós não temos condições de escolher, que nós não escolhemos, certo? Eu tô resumindo, claro, tô deixando em palavras bem simplórias, tá? Mas o determinismo é simples assim, você precisa passar por isso, você precisa nascer nesse planeta. Deu para entender? Então, o determinismo são aquelas situações que são impostas a nós, que nós não temos condições de ajuizar sobre elas, porque não somos desenvolvidos ainda intelectualmente ou evoluidamente suficiente para ter essa consciência do que é mais importante e melhor para nós. Então é determinado, ok? Por exemplo, todos os resgates que vivemos são uma forma de determinismo, porque acabamos indo contra a lei divina, quebrando a lei divina, e quando fazemos isso é impossível não haver a reconstrução, o reajuste, o refazimento daqueles laços entre espíritos. Então é necessário o convívio com aquelas pessoas que nós magoamos ou que nos magoaram, certo? Isso seria uma forma.
Mas nós temos livre-arbítrio para tomar uma decisão. Porque quanto mais evoluímos, mais temos livre-arbítrio. Quanto menos evoluídos, mais determinismo em nossas vidas. E é assim. Por isso espíritos mais evoluídos e menos evoluídos convivem. Eles convivem porque para alguns é dado mais a condição de escolher, para outros menos, devido a essa condição. É como quando somos crianças. A gente gosta de fazer essa comparação, porque é didaticamente uma comparação que torna fácil esse entendimento. Quando você é criança, você não toma decisões até uma certa idade. Quem toma por você? Seus pais, não é? Você não decide o que você vai comer, o que você vai vestir, que horas você vai dormir, se você vai ou não à escola. É seu pai e sua mãe. A comparação da escola, ela cabe bem aqui. Deus nos colocou na escola. A escola é a terra. E você não pode falar, não quero ir na escola hoje. Ele diz, você vai. É mais ou menos nessa linha. Porque estar na terra, encarnar, não é uma escolha. Temos que estar aqui. Porque é a terra que nos proporciona o aprendizado. Entenderam? Ah, mas eu decido o momento de encarnar? Sim. Se dependendo do seu nível evolutivo, você pode dizer, quero ir agora, não quero ir agora. Claro, obviamente. É disso exatamente que estamos falando. Mas é uma pena, porque na hora que chegamos aqui, a gente esquece um monte de combinado que a gente fez com o nosso pai. Deus. É como quando eu falo pro meu pai, ai, posso ir naquela festa? Ai, os meus amigos todos vão. E seu pai não quer deixar. Você não pode ir na festa, porque se você for, você vai aprontar. Você diz, não, papai, prometo que não. Não vou. Eu vou me comportar. Eu prometo. Eu vou fazer tudo direitinho, vou seguir todas as suas regras. Foi isso que cada um de nós combinou com Deus quando nasceu. Só que chega aqui. Ai, o papai não tá olhando. Então deixa eu quebrar algumas regras dele. É bem isso. E sabe o que acontece? Eu tenho livre-arbítrio. Porque Deus tá olhando, a gente esquece disso. Mas ele nos deu esse livre-arbítrio. É como se fosse, tá bom, você vai à festa. Confie em você. Quando você chegar lá, você vai fazer o que você quiser, você tá sozinho. Né? Cuidado. Aí a gente faz tudo que a gente não deveria, é o nosso livre-arbítrio. Ou, vamos olhar o ponto positivo também, a gente faz coisas que a gente deveria também, certo? Então, essa escolha, ela reflete realmente esse livre-arbítrio e essa condição que a gente tem, buscando o nosso progresso espiritual. Como que essas provas são escolhidas? Será que a gente escolhe cada detalhe do que vai acontecer conosco aqui na Terra? Cada coisinha? Ai, quando eu tiver 8 anos eu vou cair do banco e vou quebrar a perna. Será que chega nesse nível? O que vocês acham? Não, né? Não. Não. O que a gente escolhe é o gênero das provas pelas quais a gente vai passar. Né? É uma condição generalista mesmo, algo assim. Em que país a gente vai nascer, por exemplo? Em que família? Se a gente vai ter uma doença genética ou não, por exemplo. Tô dando alguns exemplos apenas, tá? Tudo é exemplo que eu dou aqui, tá? Eu posso... com quem eu vou me casar? Quem vai ser o meu companheiro de jornada? Posso escolher. Se eu não vou me casar, também posso escolher. Que filhos eu vou ter? Se eu não vou ter. A carreira que eu quero me aperfeiçoar? Sim. A gente escolhe o gênero. Ok? Tudo bem? Só que a hora que chega aqui, a gente se distrai. Se distrai com as futilidades da vida, se distrai com as exigências sociais, se distrai principalmente em função do nosso orgulho, do nosso egoísmo, se distrai com as coisas do mundo que nos saltam os olhos, porque a gente esquece da questão espiritual. E aí a gente se apega a coisas pequenas, né? A coisas materiais, e muitas vezes deixamos de cumprir o que combinamos que faríamos aqui. Certo? Então, a responsabilidade pelas escolhas feitas é inteiramente nossa. Quando vamos morrer? Também. Tá? Então, por exemplo, obviamente que quando eu passo lá para pegar o corpo que eu vou usar na Terra, porque o corpo é só um instrumento. Aí você passa lá no Ministério da Reencarnação.
e fala, ó, eu quero um corpo físico, dentro do plano reencarnatório que eu tô traçando, eu quero viver 80 anos. Tá bom 80 pra vocês? O que vocês acham? Tá bom? 90? 90? Pra começar. Hoje as pessoas vivem mais, né, do que antes. Então vamos falar 90, vamos aumentar. Vou viver 90 anos, certo? Beleza. Então tá, aí eles vão e constroem um corpo maravilhoso pra você. Só que ele fala assim pra você, ó, você quer viver 90 anos? Cuida do seu corpo, tá? Se você cuidar do seu corpo com a responsabilidade necessária, você vive 90 anos. É que nem aquela festa que a gente falou. Quando você foi à festa, seu pai te emprestou um carro, não emprestou? Espero que sim, né? Vamos supor que ele te emprestou o carro para ir na festa e ele disse, cuida do meu carro, esse carro é meu. Se você arranhar esse carro, você vai se ver comigo. É mais ou menos isso. Ele pediu para você cuidar do carro dele, mas a gente não cuida muito bem. A gente coloca os amigos lá, a gente deixa os amigos usarem, empresta, bate, rala. É o que a gente faz com o nosso corpo. Deus emprestou o carro e às vezes a gente não cuidou direito, certo? Não são reflexões interessantes para nós? Então a gente veio para cá com as escolhas que fizemos e precisamos cuidar para que todas elas sejam cumpridas. Quando você voltar para casa com o carro ralado, antes da hora, que nesse caso a gente não quer voltar da festa antes da hora, e a analogia já não é tão boa, a gente quer voltar mais tarde, certo? Mas eu volto antes da hora às vezes, porque eu não cuidei do meu corpo físico. Então aí, a hora que eu desencarno mais cedo do que eu deveria desencarnar. Ou eu não desencarno mais cedo, mas eu fico os últimos anos da encarnação que eu havia combinado, que eu viveria aqui, sofrendo. Numa doença que me faz sofrer todos os dias. E aí eu falo, por que Deus está deixando isso acontecer comigo? Não tem nada a ver com Deus. Foi só você. É nisso que a gente precisa pensar. Tá bom? Então, a natureza das provas escolhidas. A gente tem a questão do gênero geral das provas, as provas de progresso e os tipos de prova aqui. Em relação ao gênero geral das provas, a gente escolhe apenas o gênero, não todas as suas particularidades. Como eu dei o exemplo de que quando eu tiver 8 anos eu vou cair da cadeira. Provavelmente quando você tinha 8 anos, caiu da cadeira e quebrou a perna, você caiu porque você era uma criança peralta que não parava quieta e não ouviu sua mãe e seu pai te alertar que aquilo era perigoso. Provavelmente. Vejam que eu uso a palavra provavelmente, certo? Os detalhes e as circunstâncias são moldados pela jornada e pelas necessidades de cada espírito. Vocês acham que a prova pode ser mudada no meio da encarnação? O que vocês acham? Você escolheu uma prova para viver aqui na Terra. Vocês acham que no meio pode mudar? Vou dar um exemplo. Imagina que você, na encarnação passada, foi uma mãe muito ruim. Você tem consciência disso. Uma mãe que não cuidava dos seus filhos de acordo, que optava por ter uma vida de prazeres, deixava os filhos, não amou, não fez o que deveria. E você chegou a um nível da sua vida, ou quando você desencarnou, que você percebeu o quanto você tinha sido uma mãe ruim. E você tinha que, inclusive, se reajustar com aqueles espíritos que você prejudicou. Só que aquilo te fez tão mal que você acha que você não tem mais o direito de ser mãe numa próxima encarnação. Vamos imaginar dessa maneira, tá bom? E aí, quando você vai nascer, talvez aquela prova não fosse uma expiação pela qual você teria que passar. Vamos imaginar uma doença, um câncer. Você nasce na Terra e Deus está te dando a oportunidade de ser mãe novamente. Ó, ao invés de você achar que você não tem direito, você vai ser mãe e você vai ter 8 filhos. Tá bom? Então você vai ter 8 filhos quando você nascer. Você fala, mas eu não mereço, eu não sou uma boa mãe. Não, mas você precisa, exercitar isso. É assim que a gente aprende, não é evitando o problema. Aí você fala, tá bom então, combina lá seu plano reencarnatório, você vai ter 8 filhos, pra você provar que você é uma boa mãe, tá? Provar não é uma boa palavra, é uma prova, tá? Então, vamos usar a palavra provar. Não é que provar é uma coisa de orgulho, eu vou provar que eu posso. Não é bem nessa linha que a gente tá falando, tá? Mas aí você nasce, quando chega aqui na Terra, aquela culpa que você sente de outra encarnação fica remoendo na sua mente, porque o seu inconsciente traz as suas memórias de outras vidas, você sabe que você foi uma mãe ruim. Então às vezes você remoe aquilo sem saber, mas tá. E aí você desenvolve um câncer no útero. Você desenvolve o câncer.
E você tem câncer. E aí você tem que tirar seu útero. E não pode ser mãe. Não foi Deus que disse que você não poderia. Foi a culpa que você carrega. Foi a forma como você lida com seus problemas. Foi a nossa situação como espíritos que ainda não entende as coisas, que vive no passado. Não, o jeito de eu superar o passado é viver no presente. É não repetir os erros do passado, aprender com ele. É simples assim. Não é me punir, mas a gente se pune por causa do grau evolutivo que nós estamos. Não tem nada a ver com Deus. Aí você perde o útero, certo? Não vai conseguir ser mãe. Só que aí sabe o que Deus faz para te ajudar? Adivinha? Ele coloca um monte de criança que precisa ser adotada na sua vida. Até aqueles espíritos que tinha sido combinado com você que nasceriam, filhos seus biológicos, nascem com mães que provavelmente de alguma maneira vão ceder esses filhos para você cuidar. E você ainda pode ter seus 8 filhos e talvez até tenha. Entendem? Olha que coisa linda que às vezes a gente enxerga como ruim. Não é? Então, a gente vê um gênero de provas, né? Uma condição. E aí chega aqui, a gente faz um monte de coisa que não deveria fazer. E sabe o que Deus faz quando a gente faz essas coisas? Te dá uma nova oportunidade. Olha que lindo. Você causou um câncer, você perdeu seu útero e mesmo assim Deus deu um jeito de pôr os filhos que você deveria ter na sua frente para você ainda fazer o que você tinha que fazer. Essa é a beleza da vida. É a beleza oculta que a gente não enxerga e que está em cada momento da vida que nós vivemos aqui. A gente só enxerga as coisas ruins, não enxerga a beleza das coisas ruins. A gente não enxerga a beleza das dificuldades. Provas e progressos. As provas são adequadas à natureza das faltas cometidas e ao progresso necessário para a evolução. Tudo pelo que passamos porque precisamos passar. E precisamos não necessariamente porque tinha sido decidido que passaríamos, mas porque ao chegarmos aqui, às vezes nos comprometemos ainda mais com a lei divina. Então a gente já tinha um monte de coisa para reajustar. Lembra aquela festa que você foi e que você riscou o carro do seu pai? E que você fez um monte de coisa que você não podia? Quando você chegou em casa, ele descobriu tudo, porque ele é Deus, ele sabe. E aí ele fala para você, agora você está de castigo. Você vai ficar sem ir em festa durante 2 meses. Aí sabe o que você faz? Você pula a janela e vai numa festa escondida. O que você fez? Se comprometeu ainda mais com a lei divina. E aí você tem novas coisas agora para corrigir, para consertar. É dessa prova e desse progresso que nós estamos falando. Até que chega um dia que você se amadurece, se torna consciente e fala, não, meu pai me deixou de castigo, eu não vou pular a janela, eu vou obedecer. Aí você progrediu, você evoluiu. Certo? Os tipos de prova. Os espíritos podem escolher provas de miséria, poder, tentação ou luta contra o vício. Interessante, né? Nem todos enfrentam as mesmas tentações. Cada escolha reflete o caminho espiritual trilhado. Vamos falar de cada coisa bem rapidamente. A gente acha que a prova da miséria é a mais difícil. A gente tem as provas mais comuns, é a riqueza e a miséria, certo? Riqueza e pobreza. Nós temos uma tendência a achar que a da miséria, a pobreza é mais difícil, porque você passa fome, passa dificuldade, né? Mas será que é? Já pensou ter muito dinheiro? Você já ouviu alguém falar assim, nossa, se eu ganhar na loteria, eu vou comprar isso, vou viajar o mundo, vou fazer isso, vou fazer... Ninguém fala assim, se eu ganhar na loteria, eu vou consertar o mundo. Vou abrir uma instituição de caridade, uma ONG, vou ajudar as pessoas menos favorecidas. Você já ouviu alguém falar isso? Não. Se eu ganhar na loteria, vou comprar um iate. Pois é. É aí que tá. A prova da riqueza é muito mais difícil porque ela mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nível evolutivo que nós estamos, no sentido de quem realmente nós somos. A gente quer realmente ter status, poder, destaque perante a sociedade. Então é muito difícil quando você fala assim, olha, eu quero ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu vou resistir ao dinheiro e eu vou usar o dinheiro pro bem. Será que na hora que eu chegar aqui é isso que vai acontecer? Né? Então, por isso que a gente diz que a prova da riqueza é mais difícil. No nível evolutivo que a gente está é mesmo. Porque a gente é apegado às coisas materiais. É muito difícil a gente não abrir mão delas. Tá? E o vício? Puxa vida, hein? Somos espíritos viciados.
Temos diversos vícios, diversos. Temos aqueles que são ilegais e temos aqueles que são legais. Agora, a gente acha que o ruim é só o vício ilegal, que são as drogas de maneira geral. Porque até o álcool é uma droga legal. Legal no sentido de... Não legal, né? Legal no sentido da lei permitir. Então, as drogas ilícitas, que a gente fala assim, fazem mal. Mas as lícitas também fazem mal para nós. E de que drogas eu tô falando? Não só do álcool e do cigarro, que todo mundo sabe que faz mal. Mas de comer muito, de ter hábitos ruins, de não fazer exercício, de pensar mal dos outros. Talvez a que faça mais mal seja pensar mal dos outros. Eu quero ter... Aliás, eu acho que... Eu não quero crer, eu acredito fielmente que a que faz mais mal é pensar mal dos outros. Sabe o que acontece quando você pensa mal dos outros? O que você causa ao teu redor? Como você afeta aquela pessoa e quanto mal você faz pra ela? Quando você pensa mal dela, você não tá prejudicando só você, você tá prejudicando ela. Então, quando você bebe, talvez você prejudique só você, não sei. Então, às vezes a gente acha que o vício é relacionado só a químicas, a substâncias químicas, mas não é. Então, o vício é a coisa mais difícil que a gente tem de vencer aqui na Terra. Todos nós precisamos refletir quais são os vícios que nós temos para lutar contra eles a partir desse momento. Agora. É doce, é açúcar? Açúcar também é viciante. Quais são nossos vícios? Deus, quando nós precisamos nos livrarmos de um vício, Ele nos dá condições para isso. Então, imagina que você passou 5 encarnações como alcoólatra. Você vinha e falava, dessa vez eu vou vencer o vício do álcool. Nascia, não conseguia, se tornava um alcoólatra. Na outra de novo, na outra de novo, na outra de novo. Vai chegar uma hora que os amigos de luz vão dizer assim, não, agora você não vai poder. Para você se livrar do vício, você tem que passar uma encarnação inteira numa condição que você não tem acesso ao álcool. E aí ele te coloca num corpo com uma deficiência, por exemplo. Que tem outra pessoa que vai decidir se você bebe ou não. Percebe? E você acha que isso é ruim. Quando na verdade você teve, sei lá, 40, 50, 60, 70, 80 anos, livre de um vício que você nunca ia conseguir se livrar. E agora na outra encarnação você se livra dele. Certo? Ou vamos dizer que você se suicidou numa encarnação. Me suicidei e prejudiquei meu corpo físico, mas não só meu corpo físico, meu perispírito. O suicídio que eu provoquei foi tão terrível que ele causou marcas profundas no meu perispírito. Quando você encarna de novo, aquela doença do seu perispírito, ela passa pro seu corpo físico de novo. E aí você não consegue se livrar daquilo. Então você tá lá na erraticidade. E o seu espírito tá doente, seu corpo, né, o seu perispírito, seu corpo espiritual, como André Luiz nos ensinou, tá doente, certo? O que acontece? Para você nascer de novo, você vai nascer e vai levar aquela doença, não tem como consertar, os amigos de luz não conseguem. Então eles falam assim, vamos fazer o seguinte, você vai nascer, viver só um aninho, ficar lá nesse corpo um aninho, passar toda essa doença do teu perispírito para aquele corpo físico que vai se debilitar, você desencarna. Aí você nasce de novo. Com um corpo novo, com um perispírito renovado. Aí a criança nasce, vive um ano só, desencarna. O que acontece com a família? Como Deus leva uma criança de um ano só? É uma bênção para você e você está reclamando. E a família não entendeu como aquilo é bom. Percebe? Nós temos 2 pontos de vista aqui. O ponto de vista da terra e o espiritual. Na terra, parece estranho desejar nascer entre pessoas de má conduta. Você, por exemplo, já ouviram aquela expressão assim? Nossa, mas naquela condição que ele viveu, não tinha muito. Naquele nasceu lá no meio do crime, não tinha muito o que fazer. Ele nasceu no meio de criminosos. Como que esse espírito vai conseguir? Ele tem que ir pelo caminho do crime mesmo. Ele não teve escolha. Já viram isso? As pessoas não falam isso? Não. Pois é, mas ele teve escolha. E certamente ele escolheu nascer ali. Certo? Para justamente resistir, para justamente aprender sobre aquilo, para ajudar aquelas pessoas. Certo? Então, as coisas não são da forma como a gente pensa aqui na Terra. E às vezes a gente escolhe nascer numa condição de penúria profunda, de muita dor, para evoluir mais rápido. Eu falo, não aguento mais esse negócio de ficar reencarnando tanto, então vou fazer o seguinte, eu quero nascer numa condição bem ruim, para minha evolução dar assim, ó, dar uma deslanchada, é isso que eu quero. Certo? Aí você realmente nasce numa condição bem ruim. E aí você falha, ou não. Mas aí você passa aquela encarnação inteira sofrendo muito.
Escolha sua. Quantos anos será que nós temos? 8.000? 10.000? 15.000? Alguém quer chutar? Uma idade? Alguém já perguntou pro seu amigo espiritual? Quantos anos eu tenho? Você pode me falar? Hã? Imagina que você tem 10.000 anos. Tá? Se você tem 10.000 anos, o que são 80? O que 80 anos em 10.000? Não, eu vou passar esses 80 anos numa penura, numa miséria lascada para eu aprender e evoluir mais rápido. Não é nada pro espírito. Só que quando chega aqui, a gente esquece disso. É simples assim. Do ponto de vista espiritual, na erraticidade, o espírito escolhe um meio que permita a prova solicitada. Por exemplo, como lutar contra o roubo. Por isso nasce no meio de malfeitores. Uma família que te ensina a roubar, já pensou? Que loucura! Pois é. Mas se você é um espírito, gente, que você já progrediu o suficiente para saber que roubar é errado, nascer no meio de uma família que rouba vai te fazer roubar? O que vocês acham? Não, porque o espírito não regride. O que ele já sabe, ele já sabe. Quando ele já distinguiu o bem do mal, ele já distinguiu, ele não volta atrás. Então, se o espírito que nasceu lá, ele rouba, é porque ele não tinha aprendido ainda. Ele ainda é desonesto. Entenderam? Ele ainda está nesse nível evolutivo. Porque se você já aprendeu, já sabe que é errado, pode nascer onde for. De traficante, você não vai fazer. Entenderam? Mundos superiores só tem espíritos bons. O contato com o mal é parte da prova na Terra. Ai, não aguento mais esse planeta, ele tá acabando comigo, eu tô sofrendo demais. Não aguento mais conviver com essa gentinha, com essa gentalha. Pois é. Mas é o nível evolutivo que a gente tá e é aqui que a gente aprende e ampara. E os espíritos que evoluem verdadeiramente, eles não pensam assim. Porque se a gente fosse evoluído o suficiente, a gente saberia que esses espíritos que a gente convive são falhos e imperfeitos, como eu fui, e eu preciso ajudar. E eu vou me alegrar ao ajudar, porque quando eu evoluo, o que me dá mais alegria é ajudar o meu irmão, é ajudar o meu próximo. Não é nascer num lugar bom, que eu não tenho nada para fazer, ficar curtindo lá, né, as músicas do céu, o leãozinho, um amiguinho meu, que nem as historinhas de anjo que a gente vê. Não é isso. Os espíritos bons estão sempre em missão. Estão sempre nascendo em planetas inferiores, cuidando de espíritos que precisam de ajuda. Eles não ficam à toa, eles não ficam parados. Porque o que dá alegria para eles é fazer o bem, é ajudar os outros. Então, em relação ao progresso e consequência das escolhas. Aqui vocês estão vendo um homem, ó, subindo a escada. Ele é um espírito menos evoluído, né? Então, aí ele vai subindo a escada, ó, ele vai se iluminando, até ele chegar no nível de evolução da perfeição. Ele pode escolher provas difíceis para acelerar seu progresso, mesmo que dolorosas, que é o que eu expliquei para vocês, certo? Quis nascer numa condição bem difícil para eu evoluir mais rápido. Pode errar na escolha, sucumbir às tentações, e ainda assim terá a chance de recomeçar em nova encarnação. Quando eu comecei no espiritismo, que eu não sabia nada de nada, ainda não sei nada, mas sei um pouco mais do que eu sabia, eu lembro muito bem que quando a gente começa a estudar, a gente pensa assim, então quem tem uma condição de vida muito difícil está sofrendo porque precisa pagar por isso, precisa evoluir, né? Então imagina uma mãe que recebe um filho com uma deficiência muito difícil, que ela tem que se doar totalmente para aquela pessoa. Aí você olha e fala, nossa, mãe, ela deve ter feito muita coisa ruim, né? Pro filho dela nascer desse jeito. Quem nunca pensou assim? Será? Né? Pois é. Só que na verdade, ela tem aquela prova porque ela tem condições de lidar com aquilo. Ela está evoluída o suficiente para aquilo, é o contrário. E a gente acha que quem está passando por dificuldade são pessoas que merecem passar por aquilo. Pode ser, merecem, ou estão buscando, ou é prova, não é expiação. A gente não sabe nunca quando é prova ou quando é expiação. Ambas a gente tem que lutar para vencer. Mas prova ou expiação, não importa, a gente não pode julgar. Certo? E se você escolhe uma prova que foi muito difícil? Vocês querem saber uma prova que as pessoas falham muito, muito mesmo? Mediunidade. A prova da mediunidade, né? A Sônia tá ali concordando. Não, eu quero ir médium, porque eu vou me dedicar, eu vou ajudar, eu vou estar lá na casa espírita. Aí você chega aqui, ai não, meu Deus, esse negócio de mediunidade é muito trabalho, eu não quero ver espírito não, eu tenho medo. Ah não, meu domingo, não vou no centro, domingo de manhã não, que preguiça, vou ficar aqui. Aí você passa a encarnação inteira sem usar a sua mediunidade. Aí chega lá,
André Luiz conta nos livros deles a quantidade de médiuns que chegam na espiritualidade e falam, não, falhei de novo. Não usou a mediunidade do jeito que tinha. Não, pode dá a mediunidade pra mim, que a hora que eu chegar lá, eu vou trabalhar muito pelo próximo. Chega aqui, vende seus serviços, tira a sorte das pessoas. Por dinheiro. Né? Oi? Fala assim, desce a prateleira. Desce a prateleira, isso mesmo. Pois é. Então, se você tem um dom, pensa bem nisso. Para que você tem que fazer com ele? Será que você está fazendo com o seu dom o que você deveria? Será? Será que ele não está engavetado lá? E será que você não vai dizer assim, que nem já ouvi muito espírita falar isso, nessa eu não vou conseguir, deixa para próxima. Olha a irresponsabilidade de quem fala isso. Pois é, muitos espíritas fazem isso. Certo? Então, gente, as vocações e situações vividas refletem escolhas e progressos acumulados em vidas anteriores. Se você tem o dom, é porque você desenvolveu ao longo da sua vida aquele dom. O que você vai fazer com esse dom? Usa para o bem. Não é à toa que você tem ele. Certo? Avança, evolui. Exemplo, quem praticou crueldade pode renascer em posição de escravo para espiar e aprender pela experiência do sofrimento, sim. Sabe os donos de senzala, que castigavam os escravos? Na encarnação seguinte, adivinha como eles nasceram? Todos pretos. Lógico. É a lei do reajuste, a lei do progresso. Lei da ação e reação. Certo? Então, a gente tem que entender que nada é por acaso. A condição que eu nasço, no meio de quem eu nasço, a deficiência que eu tenho, a doença que eu tenho, tudo. As pessoas mais difíceis que são colocadas em meu caminho, tudo. Obviamente que muitas dessas condições sou eu mesmo que crio para mim, em função do meu egoísmo, do meu orgulho. Então, a analogia de um viajante encarnado, o espírito vê pouco. Como um viajante no sopé da montanha, livre da matéria, domina a visão e compreende o sentido das provas que escolheu. Certo? Por que estou passando por isso? Porque tem esse monte na minha frente. Como eu faço para poder subir esse monte com mais facilidade? Para sofrer menos? É tudo uma questão de escolha. Eu quero me sentir o infeliz, o sofredor? Ou eu entendo que aquilo é para o meu bem, para a minha evolução, e se eu estou passando por isso, eu preciso e eu quero, porque fui eu que escolhi. Eu quero, porque fui eu que escolhi. Não foi Deus, fui eu. Eu quero. Certo? Aí eu olho essa luz linda no alto do monte. Certo? Eu vou olhar e vou dizer, olha, eu vou sofrer aqui no sopé da montanha, mas vai valer a pena, porque eu vou chegar lá no cume. E quando eu chegar lá, terei vencido. Terei aumentado, terei subido mais um grau naquela escada que eu mostrei para vocês no início da apresentação. Isso aqui eu já falei bastante. Então, uma reflexão final para a gente fazer aqui. O espírito pode escolher numa prova muito rude, como o doente escolhe o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Vou tomar esse remédio, porque esse remédio é ruim, mas ele vai me fazer bem. Então, eu vou nascer nessa condição, com essa prova, com essas pessoas, porque é isso que vai me ajudar. A liberdade de escolher as provas é um dom que traz responsabilidade e oportunidade de crescimento, que possamos compreender e aceitar com gratidão nosso caminho espiritual. Certo? Então eu convido vocês a todos os momentos que eu reclamar da minha vida, ou sentir que eu sou tão sofredor, me vitimizar por tudo pelo que passo, eu me lembrar disso. Porque quando eu fizer isso, eu vou falar assim, nossa, do que eu tô reclamando? Tento olhar a situação de um outro ponto de vista. O que eu tenho que aprender com isso? Como eu posso melhorar? Como eu faço para evoluir mais rápido? Né? Assim a gente vai ser muito mais feliz e vamos alcançar o topo da montanha muito mais rápido do que a gente gostaria. Tá bom? Muito obrigada. Vamos fazer só uma prece de encerramento. Pedimos ao Pai que nos ilumine, que nos faça refletir a cada minuto sobre nossas escolhas e decisões. Olhe por nós, Senhor. Precisamos de Ti em nossos corações para sermos vitoriosos. Que assim seja. Obrigada a todos.